paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração e toda a sua família. Você sabia que o crescimento de cada pessoa depende da unidade da fé? Porque existe problema hoje que você pode ver e comprovar, e o próprio Jesus falou sobre isso aí também. Que às vezes as pessoas, em vez de ele não quer aprender para poder ensinar, primeiro ele quer ensinar para poder aprender. Exatamente o problema que tem acontecido nas igrejas hoje. Quando nas igrejas, nos templos, o que tem acontecido hoje. Uma pessoa, eu me lembro bem que quando a pessoa ele começava logo no começo da sua fé, primeiro ele ia aprender com aquele que estava ali e para poder ensinar. Hoje não. Às vezes a pessoa não tem muita experiência no sentido de pregar ou se expressar da igreja e começa logo, e inclusive quando coloca uma gravata, logo abriu a igreja para ele. Olha o problema onde é que está aí. É o problema dos escândalos e dos problemas que acontecem. Mas a Bíblia nos fala que é através da fé, da unidade, da humildade, é que dá o crescimento da vida espiritual. Para haver unidade, é preciso humildade. Então não adianta haver unidade sem humildade. Então a humildade é a coisa mais importante. Paulo escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo em diante. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andei como é digno de vocação, que foste chamado, Jesus falou. Então, se você tem uma vocação, mas tem que existir na sua vida humildade. Você ter cuidado, que ninguém sabe o dia da manhã. A coisa importante é saber que todo crescimento que existe na sua vida vem através da sua humildade, que Jesus falou. A palavra de Deus falando, ele traz com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra foi o próprio Jesus que disse. Você não pode vencer os obstáculos na vida se você suportar aquele que está fraco na fé. A palavra do próprio Jesus falou, aquele irmão lá, sentadinho lá, quem chegou agora, aquele irmão que é membro da igreja, ou congregado ou não convertido, você sabe que ele está querendo, tomando o primeiro leite que o apóstolo Paulo falou, e precisa do seu auxílio. Se entregar essa pessoa na mão do orgulhoso, ele não vai se sair bem, porque ele vai aguentar a pressão ou opressão. Mas Jesus falou que devemos, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, primeiramente, tem que existir paz dentro de você, para poder trazer ou pregar para outras pessoas que precisam. Se não haver paz no teu coração, você não está apto para trazer a mensagem para uma pessoa que precisa. Por isso a Bíblia nos fala que ao seu corpo, o seu espírito, como também foste chamado, e um só a esperança da vossa vocação. Que um só Senhor, uma só fé e um só batismo para todas as pessoas. Então, todas as pessoas que, quando ele entrega a vida ao Senhor Jesus, tem tudo isso na vida dele. Por isso a palavra de Jesus está falando que a humildade para os pagãos, antigamente, pessoas que não acreditavam em Jesus, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, ele considerava como uma atitude negativa. Veja que cabeça que existia na vida de uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ele falava que a humildade é a coisa mais importante. Diz que a fraqueza do caráter é filha do amor próprio da vida de Cristo. Cristo teve essa humildade para todas as pessoas. Humildade não é você achar que é bem pobrezinho. Não está nada falando sobre isso aí. A humildade de pessoas que ele não tem condições financeiramente, mas tem um coração da humildade para com todos. Às vezes não tem emprego bom, mas tem humildade. Tem pessoas que ele tem condição, mas é arrogante. E tem pessoas que ele não tem nada, mas é arrogante. Estou falando a humildade da paz para o crescimento da vida espiritual. Essa palavra que você possa guardar no seu coração, porque na época de Jesus existiam pessoas pagãs. Pastor, o que é pessoas pagãs?
pessoas que ele vivia dentro realmente das coisas da idolatria da época de Jesus, e ele dizia que as pessoas que não eram humildes são pessoas que, no pensamento dele assim, que ele não tinha condições financeiras, que é uma pessoa, mas Jesus deu todo diferente. Ele falou que o vínculo da paz vem do seu coração, é da sua vida espiritual. Então essa palavra do teu coração que entrega o renovo espiritual, que através da humildade dá crescimento na sua vida espiritual e todas as pessoas que precisam se entregar para Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, na tua presença. Nós sabemos que a humildade dá o crescimento na vida espiritual. E tem pessoas que ele precisa realmente, primeiro, se humilhar diante da tua presença. Às vezes, não tem paz no coração e quer trazer a paz para outras pessoas se precisa. Enquanto eu estou aí, Senhor, sem experiência, sem noção na vida, e às vezes querer abrir até templo, somente para mostrar que ela está. Mas a tua palavra nos diz, Senhor, que o vínculo da paz e da fé traz o crescimento na vida espiritual de todas as pessoas, Senhor. Te apresento em teu nome para sempre. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus permaneça no seu coração. Amém.